Que Deus possa nos abençoar em Cristo. Fiquem na paz do Senhor. Queridos, hoje eu quero continuar falando Hoje nós vamos tratar a respeito da queda. O que foi a queda de Lúcifer e de Adão e Eva? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, antecipe as nossas ações e nos ajude a realizá-las. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos diz o que devemos fazer. E nós estamos aqui tratando do pecado original e do que aconteceu no pecado original, como isso se deu. Nós devemos saber que, na realidade, a origem do pecado na queda, houve duas quedas, como eu já tenho dito: a queda de Lúcifer e a queda do homem. A queda de Lúcifer foi do céu para debaixo da terra. A queda do homem foi da terra para as trevas exteriores, né? Embora não foi concretizada naquele momento. Bom, mas o que nós devemos aprender? Nós vimos também a origem do pecado. Agora estamos falando das consequências do pecado. Quais foram as consequências? Nós vimos que tivemos uma deformação da imagem divina que há em nós. Esta deformação foi causada pela rebelião que nós fizemos para com Deus. Gênesis 26 e 27 fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós tínhamos a imagem de Deus, a imagem divina em nós. E que esta imagem, ela foi deformada. O homem virou um ser corruptível. Anteriormente era um ser incorruptível, assim como Deus. Mas, à medida que esse ser tomou em si as obras malignas de Satanás, então as suas obras malignas foram
rechaçadas por Deus. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz que o Evangelho é o único caminho que pode restaurar e restabelecer a comunicação e a comunhão entre Deus e o homem. É o único caminho, o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, o único modo que o homem tem para ser restaurado de seus pecados é isso. Quando nós lemos e estudamos os 10 mandamentos, que estamos preparando para chegar lá, nós vamos ver aquilo que eu falei nas outras aulas, que cada mandamento mostra mais a nossa fraqueza, o homem, a nossa fraqueza humana, a nossa corrupção, e nós decaímos da graça. Agora vamos falar sobre a corrupção e a criação. É importante nós frisarmos que com o poder corruptor que atingiu os humanos e esse poder, ele também afetou a relação entre o homem e Deus e entre o homem e o homem. Ele afetou todas as relações do homem, de forma que não podemos falar da corrupção de todo o gênero humano, e sim da corrupção de tudo que foi criado, inclusive o gênero humano. Então não foi só o homem que se tornou corruptível, e sim todo o gênero humano, todo o gênero vivo se tornou corruptível. A Bíblia revela que a criação está aguardando que a redenção do homem se cumpra, para que então ela mesma possa ser redimida. Nós vemos que a queda atingiu não somente os seres humanos, mas também a natureza, mas também aquilo que é o cerne do que Deus criou. Tudo foi tornado corruptível. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele fala dessa corrupção, e ele está falando que agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Desde o capítulo 13, ele está tentando estabelecer uma ordem do pecado original e da queda, e aí no 7 ele ainda reforça isso. Então no 8 ele começa o capítulo dizendo: agora, pois, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Veja nossa série em Romanos, você vai gostar lá no canal. Então, aqui em Romanos 8, a partir do verso 19, o apóstolo Paulo, ele está apresentando qual foi a corrupção
como consequência da corrupção da criação. Qual foi essa consequência? E olha o que deixa eu só pegar a Bíblia aqui. E olha o que Paulo, ele nos diz sobre isso. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: gente, posso fazer uma pausa? Eu quero pedir um favor para você. Eu tive um surto da depressão sábado. E quando eu digo um surto, é um surto mesmo. Eu chorei, eu me descabelei. Eu quase cometi uma bobagem, se é que vocês me entendem. E eu venho aqui pedir oração, eu venho aqui pedir intercessão, eu venho aqui pedir... Vocês sabem que eu não sou muito de falar sobre isso, mas eu peço que vocês orem pela minha vida, tá? Que domingo, sábado, a coisa foi bem séria, tá? Então eu peço a ajuda de vocês. Então, vejamos o que Paulo aqui, ele fala da corrupção da criação. O que é este ato corruptível? Preste atenção que em Romanos 8, o apóstolo Paulo, como eu já disse anteriormente, ele inicia com uma boa notícia, né? Se podemos dizer assim, com o evangelho, tá? Que é boa notícia, é boa nova. Ele inicia com uma boa notícia, ele, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então esta é boa notícia, e aí ele vai justificar essa boa notícia nos versículos seguintes. Pois bem, só que no verso 19, quando ele está dando essa boa notícia, ele já falou, ele já passou dessa fase da notícia, a parte introdutória, que vai do capítulo do verso 1 até o verso 11. E agora ele está tentando estabelecer na segunda perícope como um filho de Deus deve ser. Esse homem que foi regenerado, como ele deve ser. E ele diz que os que foram regenerados então tiveram a luz de Deus mostrada, imprimida no coração humano. E aí, lá no versículo 19, ele diz que a criação está aguardando que se complete a redenção do homem. Veja, a criação está aguardando o que? Está aguardando a completude
da redenção, a completude, a criação está aguardando a completude redentiva do homem. Está aguardando que essa redenção completiva se encerre. E aí ele diz assim, como se dá essa redenção? Ele diz o seguinte, vejam o que diz o verso 19 ao 22, diz assim, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade que agora é dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem aqui muito forte. Ele disse que a criação geme, ela sofre pelo pecado do homem, porque ela também foi impactada com o pecado. É claro que isso é simbólico, não é que a criação está... Não, mas a linguagem metafórica que diz que até a criação foi abalada, entende? E aí ele está dizendo que para nós ser redimidos dessa corrupção que também abalou a criação, nós devemos nos entregar a Cristo. Por isso que ele inicia o capítulo dizendo que agora nem mais uma condenação há para os que são em Cristo. Mas preste atenção, ele não diz assim, agora nenhuma condenação mais há, ponto. Não, ele diz, agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo ainda serão condenados. Por quê? Porque a natureza daqueles que não estão em Cristo ainda é uma natureza segundo a carne, e a carne morre. Agora, aqueles que estão em Cristo andam segundo o Espírito. Então, a corrupção, ela acontece por meio do homem. Então, o que Paulo está tentando nos mostrar aqui é que para um filho de Deus, ou para um homem, se passar de corruptível para incorruptível, o que precisa ser feito é que o homem precisa ser regenerado pela graça
graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa. Perdão. É somente dessa forma que o homem pode ser regenerado. Então vocês entenderam que não é todos que estão regenerados, mas é aqueles que aceitaram a mensagem da cruz e se converteram ao Evangelho, que se integraram e se renderam aos pés do Cristo, certo? Agora, é interessante nós vermos que o escritor aos Hebreus, ele aqui passando agora de Paulo a Hebreus, né? Para mim, Paulo também escreveu Hebreus, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas enfim, o escritor aos Hebreus, ele concorda com Paulo e ele diz que todo o universo foi atingido e consequentemente todo ele sofre os efeitos da corruptibilidade humana e sofre os efeitos do pecado. E os cientistas já comprovam há séculos e séculos o que a Bíblia afirma, que a Terra está envelhecendo. Então, se a Terra está envelhecendo é porque por causa do pecado que entrou no homem. E quando o pecado entrou no homem, ele entrou consequentemente na terra, também na natureza, nas águas, nos peixes, em todos os seres vivos. É claro que nós não podemos dizer que pecado é que um peixe ele tem um pecado em si, mas não é que ele tem pecado, porque para te ter um pecado você precisa ser humano e ter inteligência. Mas todo ser vivo ele foi afetado pelos efeitos do pecado. É nesse sentido que Paulo está dizendo que todos foram afetados pelo pecado. Mesmo que um ser, também, mesmo que um ser, ele não tenha consciência, sua natureza que está na terra foi afetada pelo pecado. Olha o que o escritor ao Hebreu olha o que interessante o escritor aos Hebreus, ele nos diz no versículo 1, quando ele ainda está falando da superioridade do Filho. Primeiro a superioridade do Filho aos anjos, depois ele fala que Jesus é superior a Moisés, enfim. Mas quando ele está falando sobre isso, no verso 10 ele diz algo interessante. Ele diz, do 10 ao 12, eu vou olhar. Hebreus 1, do 10 ao 12. Preste atenção. Deixa eu só acender aqui. Olha o que ele disse para nós. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão,
mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. O que Paulo está dizendo aqui é que a corrupção do homem foi afetada ao homem, não a Deus. Deus é eterno, Deus é todo o poder, toda a perfeição. Então, o que nós podemos aprender? É que aquele mesmo Senhor que criou tudo que existe é o mesmo Senhor de hoje. E por que Paulo está dizendo isso? Porque nós que somos pecadores precisamos desse ser que Paulo também disse nas suas cartas, que é totalmente, não sei se foi Paulo que usou essa expressão, mas eu sei que é totalmente outro. Então ele não é que nem nós, ele é totalmente outro, tá bem? Vamos ver então. Paulo então ele inicia sua carta falando sobre isso, e ele, depois que é demonstrada a corrupção do coração humano, a gente precisa ver outra consequência do pecado. Só refrescando, a gente aqui está falando das consequências do pecado. A primeira consequência foi a perda da comunhão com Deus. A segunda, uma dualidade entre a carne e o espírito, ou a alma e o espírito. A terceira, a deformação da imagem divina no homem. A quarta, a corrupção do homem. E a corrupção é criação, desculpa, que é que acabamos de falar. E a quinta, agora nós vamos ver qual é a quinta tragédia que veio por causa do pecado. A quinta consequência, a quinta tragédia que veio por causa do pecado. No livro de João, na primeira carta de São João, o apóstolo João ele diz o seguinte: olha o que ele vai nos dizer. Deixa eu saber aqui a outra Bíblia. Eu já vou revelar o que é, mas olha o que João ele vai nos dizer da quarta consequência que houve pelo pecado. Primeiro, pegue sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3, do 8 ao 10, João diz assim, o apóstolo João diz assim: quem comete pecado
é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, João é bem categórico ao dizer que aquele que comete pecado é filho do diabo. Mas como assim, Thiago? Então tu quer dizer que todos somos filhos do diabo, porque todos nós pecamos. Uma coisa é tu ter uma vida de pecado, falando de estilo de vida. Você não se importa, você peca deliberadamente. Isso é você ser filho do diabo. Outra coisa é você ter pecados, mas de redimir toda vez. Porque o processo da consagração e da santificação é o que Deus espera de nós. Então, se tu não tem esse processo, então tu tá sob o domínio de Satanás. Tu já te entregou ao diabo. Agora, se você procura andar nos estatutos de Deus e de vez em quando peca, se você tem uma consciência, você sabe que isso desagrada o teu Senhor. E você terá que você se humilha, se arrepende. Agora, aquele que está sob o domínio de Satanás, este não se arrepende. Este é o apóstata que Jesus, ele falou sobre isso lá no Sermão da Montanha, de Mateus 5 ao 7. E Jesus, ele nos diz algo bem interessante acerca desses homens. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ele diz assim, ó, Mateus 6, 7, ele diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, isso aqui são palavras do próprio Jesus Cristo. E aí tem muitos que dizem assim, não,
Mas eu sou salvo pela graça, eu sou remido no sangue do Cordeiro. Então Deus não vai se importar se eu pecar um pouco. Deus, ele entende. Querido, você está ferindo a santidade de Deus. E você, se você não se arrepende, mesmo salvo, você está sob o domínio de Satanás. E isso é muito sério. O próprio Jesus, ele fala sobre isso. E qual é uma das consequências do pecado para alguém que está sob o domínio de Satanás? Você sabe qual é a principal consequência para aquele que está sob o domínio de Satanás? A principal e pior consequência para aquele que está sob o domínio de Satã, do diabo, porque tem pessoas que estão fisicamente, esteticamente bem, mas ela está sob o domínio de Satanás. Você passa na rua, uma pessoa normal, mas por dentro ela está putefada de pecado. Então, qual é a principal consequência para aquele que está sob o domínio de Satanás? Alguém sabe? Eu vou dar um minuto aqui. Alguém sabe? Digita aqui. Vou repetir. Qual é a principal consequência para aquele que está sob o domínio de Satanás? O inferno, boa, mas tem uma outra palavra. Qual é a pior consequência? Ser afastado de Deus, ótimo. Mas tem uma palavra-chave. Tem uma que é espiritual e uma física. Qual é essa palavra? Pense. Espiritual e física. Qual é essa palavra? A morte. A pior consequência para aquele. Parabéns, Rafael Rocha. A pior consequência para aquele que está sob o domínio de Satanás é a morte. E o que é a morte? Segundo a definição científica da morte, é basicamente a sensação, com C. É a sensação total e permanente das funções vitais. Alguns autores afirmam que não é um momento e um processo que vai se desenrolar ao longo do tempo. A morte, ela é uma interrupção da vida, mas a morte é uma suspensão também da comunhão e da comunicação que o homem tem para com Deus. Então, para nós sabermos, a morte é uma realidade estabelecida por Deus, porém, por mais que avançado esteja o ser humano, jamais conseguirá extinguir a morte.
O humano pode ser muito avançado, mas este inimigo ele não pode vencer por si mesmo. Quem vence esse inimigo é Cristo. E a principal consequência do pecado é a morte. A morte física, a morte emocional, a morte espiritual. Esta morte, a morte espiritual, é a perda da comunhão total com Deus e o que torna inutilizadas as capacidades espirituais do homem. Nesse estado de morte espiritual e, portanto, eterna, o homem não pode agradar a Deus nem fazer nada de valor para que ele se restabeleça o relacionamento vital entre o homem e Deus. O homem não pode fazer mais nada. Esse relacionamento entre Deus e o homem na morte espiritual é interrompido, é perdido totalmente, certo? Nós temos um segundo tipo de morte, que é a morte física. É a morte que acontece quando nós deixamos o nosso corpo. Tu não morreu espiritualmente, mas tu deixou o corpo. E, portanto, tu morreu, digamos assim, morreu temporariamente, fisicamente. Por que eu digo temporariamente? Porque o teu corpo mesmo assim vai ressuscitar. Então, na morte física ainda tem volta, mas na morte espiritual não. Então, o que acontece? No sentido comum, a morte física é aquela que conhecemos, isto é, a separação entre o corpo e o espírito, ou a alma. É o sopro vital que Deus colocou no homem, e quando ele perde, quando acontece a morte, esse sopro não pode mais permanecer no organismo, desde que, por sua fraqueza, não pode mais retê-lo. Então, a morte física, ela é uma morte que ela não é eterna, ela não é espiritual, mas ela é uma passagem entre dois mundos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Agora, eu falei que tem a morte espiritual, que é uma morte eterna, mas mesmo assim a gente tem que fazer uma distinção entre morte eterna e morte física. Não, uma separação entre morte espiritual e morte eterna. Como assim, Thiago? Qual é a diferença? Não é a mesma? Não, a morte espiritual é esta morte que o homem não pode mais agradar a Deus. Ele morreu. A morte eterna é a segunda morte. É uma morte mais profunda.
Vamos pensar o seguinte, quando o homem morre, se ele não for salvo, ele está esperando o julgamento, mas ele já está num estado de morte. Agora, ele não foi julgado ainda, então ainda tem uma esperança. Então, ele está numa dormência espiritual. Ele não pode mais progredir, ele não pode mais ver a Deus, ele não pode, né? Mas ele ainda tem uma esperança que no último dia ele seja ressuscitado e que ele consiga o perdão de Deus. Esse está na morte espiritual. Agora, na morte eterna, não sei se vocês estão entendendo, na morte eterna, ele de fato não tem mais nenhuma esperança, ele já está no inferno. Então, a morte espiritual, ela ainda tem uma esperança. A morte eterna, que a Bíblia chama da segunda morte, está lá em Apocalipse 21, 11, se eu não me engano. Esta morte não há mais esperança para o homem, certo? 21, 8, se eu não me engano. Então, vocês conseguiram entender mais ou menos a diferença entre morte espiritual e morte eterna? A morte física é bem cara, né? Mas vocês conseguem 21, 8. 21, 8. É o que a Bíblia chama de morte eterna, que é a segunda morte. Então vocês conseguiram entender a diferença entre morte espiritual e morte eterna? Muito bem. Então, a morte é de uma maneira, podemos dizer de uma maneira profunda, que a morte é uma força que busca levar tudo à destruição. Pense em uma maçã. Se você fizer um pequeno furo na fruta com um alfinete, em pouco tempo ela apodrecerá completamente. Mesmo que você faça um pequeno furo, e até o ponto de que ela vai necessitar ser jogada no lixo. A morte espiritual ou a morte eterna, ela também começa com um pequeno furo, com um pequeno pecado. E iniciará um processo de descomposição que fará que a maçã seja jogada no lixo por sua inutilidade. Assim a morte trabalha no mundo. Então, o que é a morte? A morte, novamente, ela é um afastamento de Deus físico ou espiritual que pode levar o homem a ser condenado eternamente, ou pode apenas ser um estado de dormência física por um tempo. Mas toda morte, ela tem um risco que
ela não acabe. Agora, para aqueles que estão em Cristo, a nossa esperança é que mesmo se você morreu nessa vida, mesmo assim, se você morreu em Cristo, você ressuscitará novamente no último dia. Então hoje nós vimos algumas coisas, falamos da morte, falamos das consequências do pecado e da corrupção do homem. Agora, na aula que vem, nós temos que ainda tratar da natureza pecaminosa, certo? Mas eu quero dizer que esta natureza, ela está... A natureza do pecado, ela está intrínseca em nós desde o pecado original. Dessa forma, nós temos que levar ao Senhor as nossas orações para que nós não caiamos na morte espiritual e na morte eterna. Tá bem? Queridos, eu quero dizer a vocês que eu vou começar a narrar a Bíblia. Vai demorar para ser um trabalho por uma vida, mas eu quero fazer uma narração completa da Bíblia Sagrada. Eu quero saber se vocês acham isso uma boa ideia ou a minha dicção não é muito boa. Claro que eu não quero me comparar com ninguém, nem com os grandes narradores, mas eu queria fazer esse projeto. O que vocês acham? Vocês querem que eu ainda fale do outro tópico ou deixe para depois? Falamos agora da natureza. Então, qual é a natureza do pecado? Esse é o nosso próximo tópico. Eu só quero saber alguém tem. Obrigado, Rafa. Eu só quero saber se alguém tem alguma pergunta até aqui. Vamos falar. Deixa eu só falar rapidamente antes de falar da natureza do pecado. Deixa eu falar sobre o conceito do pecado. Qual é o conceito? As escrituras são um testemunho da pecaminosidade de toda a raça humana. É um fato que Adão não afetou somente ele, mas também todos os seus descendentes, porque seguiram seu exemplo ao todos os seus. Você pode dizer, Rafa, porque acha uma boa ideia? Obrigado. Porque seguiram seu exemplo, logo
todos os seres humanos são pecadores, porque praticaram o pecado. Todos então são depravados, culpados e condenáveis diante de Deus. Isto é, na teologia, o que chamamos de Segunda Coríntios, vou pegar aqui. Isso é o que nós chamamos na teologia de depravação total. O homem está numa depravação uma depravação entre desde o início, desde a queda. E essa depravação diz que todos somos depravados, culpados e condenáveis diante de Deus. O pecado é uma escolha que o homem faz deliberadamente contra Deus, e é que depois a gente pode discutir isso. Mas ele diz que através da transgressão e da desobediência aos princípios de Deus é uma característica peculiar da raça humana e é algo que nasce com o homem. Essa corrupção existe no coração desde que o homem é nascido de mulher. Desde o ventre o homem já está depravado. E não meramente sempre isolados, mas em todos os tempos os homens nascem nascem isolados em um estágio de vida. Eu estou tentando me dividir aqui para pegar as escrituras. Então, o que o homem diz, ou melhor, o que o homem é que não ser totalmente depravado. E por que nós temos que saber isso? Porque quando vamos estudar os 10 mandamentos, nós temos que olhar com esses olhos. Os 10 mandamentos são para nós nos humilhar diante de Deus, porque nenhum homem consegue cumprir aquilo plenamente. Então, nós temos que ver isso, certo? E desde que nós nascemos de mulher, o pecado é manifesto em nós em todas as formas. Sabe, Rafa, eu só fiquei com medo porque vai demorar uma eternidade e eu não sei se vai dar algum resultado, mas eu vou fazer, tá? O Antigo Testamento até, ele afirma o seguinte: pois sem que tinha nenhum vivente é justo. Isso está em Salmo 43, 143, versos 8. Davi fala que diante de Deus nenhum homem é justo. Em Provérbios diz assim:
Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado. Tanto Davi quanto seu filho Salomão, eles reconheceram isso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para continuar a live. Estamos... Foi. Então, nós devemos saber isso, certo? Agora, já no Novo Testamento, nós vemos que Paulo é enfático ao declarar que todo homem é pecador e culpado do seu pecado. Não é assim, eu peco, mas eu não tenho culpa. Não, você peca e a culpa é sua. A culpa foi de Adão que transgrediu, sim. Mas a culpa do seu pecado é sua. Então, nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: eu sou um pobrezinho, a sociedade judiou de mim, por isso eu pequei. Não. Deus é justo, soberano e bom. Nós é que somos pecadores e precisamos nos arrependermos diante de Deus. E todos os pais, e nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram seguidos por seus descendentes a partir das transições por eles praticadas. Então o pecado ele entrou no mundo, e com esse entrar no mundo, os primeiros humanos, depois de Adão e Eva, também praticaram muitas coisas ruins. Olha o que está em Romanos 5, verso de número 19. Deixa eu só pegar. Enquanto eu pego aqui, deixa eu perguntar para minha amiga Rafaela. Você acha que eu devo começar pelo AT ou NT? Me diz aí. Olha o que está em Romanos capítulo 5, verso 19. Diz assim: porque como ela